Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal da Grafologia do Método Haddock. Aqui é o lugar onde você entende as pessoas através dos seus gestos a escrever, aprende sobre desenvolvimento pessoal, bem-estar e relacionamentos. Porque, lógico, essa é a nossa linha da vida. A gente está aqui para aprender a se relacionar melhor com as pessoas, a partir do momento que você se conhece. Aqui nesse canal também você vai aprender sobre como a personalidade funciona. Eu tenho te passado muito através do método Haddock, que é o método que eu desenvolvi, onde eu reúno todas essas informações que eu acumulei durante esses anos, de diversas disciplinas e diversas especializações, para que você saiba utilizar esse conhecimento. Porque o que adianta você só saber que você tem uma característica, mas você não sabe colocar na vida prática? Ou o que fazer, por exemplo, para você melhorar como pessoa, ter mais autodesenvolvimento, saber lidar com a sua inteligência emocional. Aqui também você descobre e entende como, quando você escreve, fica a tua personalidade ali na letra, quando você tem tal característica da tua infância, afetou a estrutura da sua personalidade. Todos esses temas eu venho falando com você aqui dentro do método, porque é nisso que eu acredito. Não é sobre só a letra. A letra é só um capítulo nesse mundão de meu Deus, né? É por algo muito maior. Eu estou falando sobre um movimento de consciência, um movimento onde a gente pode se apoiar, se conhecer e encontrar pessoas que também, através do método, compreenderam que primeiro precisam fazer o trabalho de casa, primeiro precisa olhar para dentro, se entender, e aí sim o seu olhar vai ficar mais ameno, vai ficar um olhar mais de compaixão e de realidade mesmo para as pessoas. Então, pega aí tua copinho de água, pega uma caneta e um papel, porque hoje eu separei um assunto super legal para te falar. Hoje a gente vai falar sobre as emoções na escrita, e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Então, prepara aí teu copo de água, um bloquinho de notas, e anota tudo que eu tiver para te falar. Mas antes, lembra de você clicar aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha. O YouTube sempre vai prestigiar você por fazer isso, porque afinal de contas ele fala assim, você gostou desse assunto? Fica tranquila, que assim que a Letícia voltar aqui e trazer mais conteúdo para você, eu te aviso. Então, se você quer receber essa mamata, né, esse carinho aí do YouTube para você, é só você fazer isso, que é rapidinho, ele super entende, é a língua dele. Então, faz isso aqui, tá bom? Aí, claro, conta para os seus amigos, né? Mas não conta para o inimigo, não, porque não quero. Só quero gente legal, gente que está disposta e entende que a sua própria pessoa que vai fazer a diferença, né? Aquelas pessoas que ficam botando a culpa no outro, não chama, não, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as emoções na escrita. E esse tópico é incrível. Antes de a gente entrar mesmo no conteúdo que eu já separei aqui para você, eu quero comentar e explicar, né? Eu gosto sempre de fazer uma breve introdução para que você entenda, né? Da onde que veio tudo isso, o que é em si a escrita, como que a escrita não é uma adivinhação. Muitas pessoas acham que pode ser uma coisa meio mística, né? Porque eu sei, é meio esquisito mesmo. Quando você fala assim, nossa, você falou tudo de mim, eu escuto isso meus clientes, meus alunos, nossa, você falou tudo isso de mim através da minha letra, será que eu sou uma psicopata? Será que eu sou... As pessoas sempre falam isso, eu dou muita risada. Mas, de fato, é algo curioso e que chama a nossa atenção. Então, eu estou aqui para te falar que esse sistema, né, essa técnica, essa ciência, essa disciplina, ela faz um estudo da grafia. Nesse estudo da grafologia, ele é parte das ciências humanas. Ele vem da observação dos seus gestos ao escrever e da interpretação que possibilita a gente fazer o quê? Abordar a personalidade dos seus diferentes níveis através de uma linha considerada como uma testemunha fiel do teu desenvolvimento da escrita psicomotor, intelectual e afetivo, né? Eu sempre digo assim, a mão está alinhada, quando a mão está alinhada ao teu pensamento e ao teu coração, aquilo flui, né? Você entra num equilíbrio, então a sua mão tem que estar alinhada com esses três centros, né? O centro mental, o centro emocional e o centro da ação. Esses três centros alinhados vão revelar o como você tem vivido, como você está vivendo a história da sua vida. Não é só hoje, não, é a história desde o começo, tá? Apesar de ter uma atitude bastante científica,
como essa que eu estou falando para você, até porque a gente estuda os movimentos que são originários no cérebro, dentro das neurociências, é uma ciência humana, né? E a ciência humana, como você sabe, não é matemática, ela não é exata, né? E nem tem essa pretensão. A grafologia ou as ciências humanas não tem pretensão de ser exata, não é matemática. Né? Sabe que a gente, como ser humano, a gente tem nuances, senão todo mundo seria robô, gente, todo mundo seria igual, todo mundo seria, faz o teste X, deu Y, então a pessoa é Y, e não é, né? Nós temos diversas situações, por exemplo, que você pode ter passado igual a do seu vizinho ou igual a do seu irmão, e para você foi diferente. Por que para você foi diferente para o outro não? O outro deu um outro significado. Às vezes você se sentiu ofendido porque o fulano de tal não te cumprimentou. E às vezes a mesma pessoa passou por isso e ela não se sentiu mal. Então, percebe que existem situações onde os traumas da nossa infância afetam a nossa personalidade e afetam a maneira como você enxerga o mundo e vive o mundo. Por isso que a inteligência emocional e você entender sobre as ciências que entendem a mente, que vão revelar isso, vai te ajudar a você compreender a complexidade do seu próprio assunto, do seu tema, né? Que é a compreensão da sua personalidade, do seu comportamento, e não sobre como você vai ver, são hipóteses, essa pessoa pode ter a parte mais evidente dela, que é a expressão, e que é a parte mais rígida, então ela é uma pessoa rígida, ou ela é uma pessoa muito amorosa, isso é genérico. Isso é super genérico. Então, o nosso estudo aqui, ele se baseia em princípios fundamentais, princípios que são estáveis, universais, baseados no conhecimento do inconsciente coletivo, apoiado em simbolismos de formas e espaços, como em alguns momentos aqui no canal eu tenho falado para você sobre o simbolismo do espaço, fala sobre, ele está apoiado também e nessa expressividade do gesto, e tem um método rigoroso de observação e de interpretação, para que, lógico, não seja feito um exame muito subjetivo do escritor, uma coisa, mas é para todo mundo, de forma alguma, tá? Um sinal gráfico, por exemplo, né, que é um sinal gráfico? É um gesto. Imagina que você faz a letra T ou a letra I, e aí você põe um pinguinho aqui, ao invés de pôr um pinguinho, você põe uma bolinha. Isso se chama um sinal gráfico, um gesto. O seu gesto, ao invés de ser pinguinho, é uma bolinha. Se você falar assim, a pessoa com esse traço, ela gosta de ser reconhecida, você está cometendo um grande erro. Por quê? Esse um sinal não pode ser a definitiva da pessoa. Não pode ser só por causa disso que a pessoa quer reconhecimento. Então, um sinal gráfico não tem significado isolado. Não, só isso aqui não vai querer dizer se você é X ou Y. Né? Nosso estudo, a gente não pega a escrita de uma pessoa, olha o livro e fala, parece essa, então eu acho que essa pessoa, ela tem essa personalidade. Não, né? O nosso trabalho é encontrar o significado dentro desse contexto, desse mundo, desse planeta que você tem dentro de você, o contexto que você se encontra. O que essa bolinha, com esse pingo no i com bolinha, o peso dele num texto com uma escrita mais arredondada, o peso dele com uma escrita de forma é diferente do que você pegar só esse traço e falar que a pessoa é X ou Y, entende? Então, o nosso trabalho é interpretar substituindo o esquema geral pela dinâmica interna do escritor. Então, tudo isso que a gente aprende vai estar refletido nas nossas emoções, porque é óbvio, né? Não só comportamento como emoção. Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente é criança e vai para a escola, a gente aprende um modelo, não é o modelo da escrita? A gente vai lá, faz aqueles monte de caderno de caligrafia que são muito... na hora que a gente está fazendo, a gente acha chato, né? Eu não gostava muito, não, eu lembro muito bem. E às vezes a professora ficava falando, faz a letra bonita, faz aqui, melhora seu A, faz mais curvinha. Esse modelo que foi ensinado na nossa adolescência e muitas vezes ele permanece na vida adulta, ele vai falar de uma predisposição sua a seguir regras, normas, procedimentos. Mas essas mudanças, elas acontecem também do ponto de vista teu. Então, imagina que você
era um adolescente, estava lá na escola, aprendeu a caligrafia, e aí você cresceu, você ficou adulto, você falou, quer saber, eu não vou mais escrever esse caderno de caligrafia, eu não gosto. E aí você começa a ter uma vontade de ter a sua própria letra, e você fala, eu vou fazer meu A assim mesmo, vou fazer minha letra assim mesmo. Você começa a criar isso. Só que o que está te impulsionando a criar esse traço? Lembra, um gesto. Esse gesto que está saindo é de dentro de você. Não é do vizinho, é da sua mão, da sua cabeça. Então, a tua personalidade está realmente entrando em erupção. Na adolescência acontece isso, né? E na fase adulta você estabiliza. Então, essas modificações são essas que a gente observa de uma maneira profissional quando está fazendo uma avaliação, né? Então, nos primeiros anos de aprendizagem até a adolescência, a escrita mostra uma sensibilidade muito forte, aguçada pelas influências educacionais. Então, se você pegar uma escrita infantil, você for estudar a escrita infantil, você vai ver que tem tendências de personalidade, claro, de obedecer às ordens, de fazer o que é imposto, de seguir as regras, porque, obviamente, dentro dessa fase é natural, né? Então, cada fase da sua vida vai trazer esses comportamentos seus. Eu estou te dizendo tudo isso porque já já eu vou te apresentar as emoções pela escrita, mas você precisa entender antes de onde vem, para você não ficar achando que só por causa disso, que eu vou mostrar aqui, vai te falar que a pessoa XYZ, e não é assim. Você está dentro de um universo, né? E aí, o que ocorre é que mais tarde, quando você vai se tornando adulto, você vai personalizando a sua escrita, a sua letra, a sua personalidade, sabe quando a gente vai ficando adolescente, a gente quer ter o nosso jeito, a nossa letra, a nossa assinatura, o nosso carro, a nossa roupa, os nossos amigos, começa a existir aí uma necessidade de personalização. E quanto mais adulto você vai ficando mais maduro, mais madura, você vai querer se destacar, por exemplo, profissionalmente, você vai querer mostrar a sua identidade, você vai querer saber a sua essência, você vai querer se conhecer. Tudo isso vai estar ali nos seus gestinhos. As respostas que você está procurando, isso mesmo, está bem na sua mãozinha aqui, ó. Está nos seus gestos a escrever, fica ali, tá? Que vai refletir que aquele modelo, às vezes, da escola que você foi imposto, não tem a ver com você, e aí você criou o seu próprio modelo. Né? O fundador da escola francesa de grafologia, que hoje eu quero falar, é Crépy Jamin. Ele fez um inventário, ele criou um inventário para a gente poder estudar a escrita, que ele é precursor do Abad Michon, você já me ouviu falar algumas vezes aqui, Abad Michon, ele é o criador, ele é o pai da grafologia que a gente fala, porque ele criou o nome grafologia, ele era um abade, e ele abandonou o sacerdócio para sair pelo mundo e falar para as pessoas, cara, vocês precisam saber que na escrita vocês estão aí, para de ficar seguindo a igreja cegamente, e começa a olhar para dentro, tanto que ele abriu mão do sacerdócio, né, porque ele percebia que existe uma tendência a controle, e isso, né, gente, é super normal, isso acontece até hoje, muitas pessoas continuam ainda querendo controlar as outras do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de grupos, e até mesmo de pessoas, quantas pessoas, até no trabalho você vê que às vezes o chefe quer ter a razão de tudo, o chefe quer dominar todo mundo, então essa tendência ao poder sempre foi humana, e aí o Abade viu e falou, cara, pessoal, vamos lá, preciso contar para todo mundo, o Papa ficou, qualquer dia eu faço uma história aqui, vou contar para vocês só a história do Abade, mas só falando rapidamente, ele abriu mão e falou, o Papa falou, não vai dar para você continuar aqui não, e ele começou a passar, a viajar a Europa inteira para, de fato, mostrar que existe uma relação da escrita com o comportamento, e ele fez de tudo para permanecer nessa esfera científica, para que as pessoas não fiquem achando que é adivinhação, porque acaba descredibilizando a disciplina. Então, depois que o Abade faleceu, quem foi o sucessor dele foi o Crépy Jamin. Crépy Jamin fundou a escola francesa de grafologia, que perdura e existe até hoje, e é uma das mais fundamentais no mundo, né? O Crépy Jamin, que foi o sucessor do Abade, ele desenvolveu um processo de categorização dos sinais, um método de observação e interpretação que a gente utiliza dentro da metodologia, dentro do método Radike,
a gente utiliza a escola francesa de grafologia para a gente conseguir montar um perfil, para a gente conseguir entender como a cabeça dessa pessoa funciona. E aí, os outros grafólogos, as outras escolas que foram vindo, foram amplificando esse olhar. A escola alemã vai falar de outros traços e vai também incluir informações importantes, a escola italiana, e assim é. Tá? A escola suíça, como eu já falei, a grafologia, ela se desenvolveu em diferentes países, né, como Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Itália, Suíça, Canadá, e aí todos os especialistas, né, que vivem nesses países, eles vêm através de estudos e de trabalho contribuindo ao longo de muitos anos para o desenvolvimento e para o aprofundamento. Do meu ponto de vista, aonde eu trabalho aqui no Brasil, eu contribuo com a disciplina através de uma visão sistêmica. A minha visão, através do método Radek, ela é extremamente sistêmica, ela é inclusiva, ela faz com que você, quando você está na minha escola, no meu instituto, você aprende a não só identificar as características de uma personalidade, mas você saber o que fazer com isso. Porque eu acredito que, se você entende o que é bom para você e o que não é bom para você, e como você dá o seu salto, você vai se tornar uma pessoa melhor para você e para os demais, vai atingir seus objetivos. Então, dito tudo, toda essa pequena, breve introdução, agora eu vou falar para você, né, quais são esses traços que vão revelar muito sobre as nossas emoções, os traços fundamentais que vão dizer. Então, a gente tem 4 sentimentos básicos que a gente fala: é o medo, tristeza, a raiva e a alegria. E hoje eu vou te mostrar apenas 2, lembra que temos várias, tá? E que nenhum sinal tem significado isolado. Eu vou te mostrar 2 questões de cada um dessas emoções, dessas emoções que você vive, tá? Então, eu preparei aqui, já escrevi na minha lousinha, porque a minha experiência escrevendo aqui, gravando, não dá certo, que aí eu vou mostrar, a letra sai torta, então eu já arrumei, já deixei tudo arrumadinho. Então, vamos lá. O medo, como funciona o medo? Vamos falar, lembra que a escrita é só uma consequência do que você sente, né? E vai falar do seu aspecto mais íntimo, como você está sentindo. O medo, quando você tá com medo, o que acontece com o seu corpo? Pensa aí. Você tá com medo, você tá assim, ó, eu tô com medo. Não. O seu corpo, na hora do medo, ele se aperta, ele diminui. Se você estiver num lugar e você tá achando que tem alguém batendo a porta e você tá escutando uns passos, o que você faz? Geralmente você se acua, né? O medo, ele tem essa reação, né, no nosso corpo. Você vai atravessar a rua, vem um carro, o que você faz? Né, naturalmente você vem para trás, ou você para ou você vem para trás. Dificilmente você vai sair correndo, né? O medo vai fazer com que você se recue, ele te acua. E na escrita isso vai ter uma interferência, né? Na escrita você vai ver que a letra fica mais apertada, uma das, tá? Então não vai pensar que isso aí é só por causa disso você tá com medo. Não, é uma das coisas. Para você aprender tudo, você tem que fazer o treinamento do método Radek. Então, olha só, vou te mostrar aqui 2 coisas. Primeiro, que ela fica apertada, e o segundo traço que vai acontecer é que a inclinação dessa letra, ela vai ficar para a esquerda, porque se eu tenho medo de alguma coisa, eu faço o quê? Eu me afasto, né? Eu não vou para cima, eu me afasto. Então, isso dá um efeito na escrita desse jeito aqui, ó. Eu montei aqui para você ver, tá invertido, lógico, porque é a câmera, né? Então, olha aqui, ó, primeiro ela é apertada, tá vendo? Ela aperta e aqui tem essa inclinação. A inclinação é para a esquerda, tá? Então, aqui a gente vê a aparição do medo. Outro sentimento aqui para te falar é a tristeza. Quando você tá triste, quando você tá deprimido, quando você tá sem energia, o que que ocorre? Você fica meio cabisbaixo, não é verdade? Se você estiver andando na rua, você fica mais assim, até o seu corpo faz mais assim, né? Então, essa murchada, essa caída, né, vai também mostrar na escrita quando a linha começa a ficar descendente. Ó, eu coloquei aqui para te mostrar, e não é só a linha, não, é o final das letras também. Isso aparece. Então, ó, as linhas se tornam descendentes e os finais das letras também. Isso é uma das diversas características que a gente identifica a tristeza, não é só essas, não. Mas vou te mostrar aqui, ó. Olha só, eu fiz aqui um exemplo para você ver. As linhas, tá vendo, ó? Ela fica mais descendente. E o final das letrinhas para baixo, ó. Olha aqui como fica, tá vendo? Ó, final para baixo, ó. O A, o final da letra O, a letra L. Isso aqui também vai falar de que a pessoa tá mais triste, tá?
Vamos falar agora de um sentimento, que é a raiva. A raiva, ela é uma emoção secundária. As emoções primárias é o medo, a tristeza, né? A raiva, ela é secundária. Porque quando você tá com raiva, você já ficou triste antes. Quando você fala assim, imagina, essa pessoa é raivosa, ela é raivosa agora, mas antes de ela estar com raiva, ela estava triste, tá? E aí ela ficou triste por muito tempo, aí que ela fez? Não é todo mundo. Lembra que nada é igual, não é matemática, é uma ciência humana, como eu já falei no início. As ciências humanas, elas não são fatídicas, elas têm, né, diversos significados, cada pessoa verge de um jeito. E aí a raiva, ela vai produzir um efeito nos seus gestos. O que acontece com o seu corpo quando você está com raiva? Você fica assim, você fecha a boca, é, fecha, né, até sua boca, seu maxilar fecha, você se constrange, você enrijece seus músculos, né? Isso é um sentimento de raiva presente. E você vê a pessoa fica com a cara vermelhinha, né? Você consegue identificar. E na letra da pessoa, imagina que a pessoa tá falando assim, não vou mostrar que eu tô com raiva, não. A pessoa tá com aquela cara de, sabe, tipo assim, tá tudo bem comigo. E a pessoa tá tudo bem, tô amando, tá uma delícia aqui, querida, tô amando isso. E a pessoa tá morrendo de raiva de você. A pessoa está muito pé da vida. E aí ela tá, lógico, né? Ou ela precisa de um emprego, ou ela tá simulando algum comportamento para você e você não sabe. Só que se você tivesse esse conhecimento, você vai descobrir. Aí quando ela escreve, fica na letra direitinho, porque sentimento, pessoal, não dá para você segurar. O sentimento, ele acontece, né? A emoção vem e o sentimento vem na sequência. Então, a emoção, ela é intensa e ela acontece. Aconteceu a emoção. E aí, quando a gente olha a raiva, olha o que ocorre. Todo traço que é mais curvilíneo se torna anguloso. Então, a letra M, por exemplo, que você está vendo aqui, eu coloquei tá vendo esse laranja? Fica um ângulo. Aí eu coloquei uma outra letra aqui para te ajudar, ó. Essa é uma curva, né? Aqui não é uma expressão de raiva. Aqui já sim, porque aqui em cima, tá vendo? É como se eu fecho a letra A e fica um ângulo em cima. Então, esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui, vai ser uma expressão da raiva. Então, e tem escritas que são o tempo todo assim, o tempo todo mais angulosas. Aí você vai falar, Letícia, a pessoa, ela é raivosa o tempo todo? Aí eu vou te falar, a questão não é que ela é raivosa, ela é crítica. Ela tá o tempo todo se criticando os outros, tá no incômodo constante. E claro que você saiba, aquilo que perdura, ele chega a virar mais para frente uma doença, um transtorno muito forte, uma dificuldade de relacionamento, uma pessoa muito crítica, ninguém aguenta ficar perto, vai passar um tempo, você não vai aguentar mais ficar, né? A pessoa começa a se isolar, né? Então, essas situações, elas vão acontecendo se você não tiver a consciência. Agora, se você vê que a sua escrita é mais angulosa, então você fala assim, puxa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Será que é legal ser crítico? Mas eu não consigo. Então, tá bom. Se você não consegue, acha que não dá, então tá. Né? Eu não penso assim, eu tenho uma maneira de pensar que eu acredito que se a outra pessoa pode, eu também posso. Eu acredito que as pessoas mudam, eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé que sim, eu posso fazer o meu melhor, e se eu posso fazer, se você pode, todo mundo tem essa oportunidade. Deus não tem lá em cima uns escolhidos, eu gosto só desse, do outro, não, esse aqui não, esse aqui eu não vou deixar, não. Não, a questão é o quanto você está disponível e você se abre a uma diferença, você se abre a uma mudança. Se você não sabe, não adianta, você não vai mudar nunca, sua vida vai continuar a mesma coisa igual, os mesmos resultados, fazer as coisas iguais sempre, do mesmo jeito, vai dar os mesmos resultados. Então, se você quer ser reconhecida, se você quer ter novas oportunidades, então você tem que olhar para dentro, né, e começar a ver o que você pode melhorar aí nessa história. É fácil? Lógico que não. E você faz sozinho? Também é lógico que não. Você precisa de ajuda, você precisa de um amparo, de um profissional que já fez isso para si e que faz isso para ajudar as pessoas. E é isso que eu tenho feito durante esses anos de trabalho dentro do método e tenho treinado alunos, alunas, diversas pessoas para também poder ajudar os demais, desde que já tenha feito isso para si. Um cego não guia outro cego.
Se uma pessoa que está vendada for guiar a outra, vai cair as duas no buraco. E se você não curou suas feridas de raiva, por exemplo, aí você encontra uma pessoa para você cuidar, para você atender do teu cliente, ele tem raiva, você não vai aguentar, porque essa característica é sua. Entende? Então a gente precisa primeiro olhar para cá, para depois a gente estar disponível e auxiliar os demais. Outra coisa agora, um outro sentimento para te falar. Um outro sentimento aqui para te falar agora. Esse aqui você vai gostar. É a alegria. Opa, quem não gosta, né? Todo mundo fala assim, eu quero ficar alegre, eu gosto disso, eu gosto de pessoas leves, alegres, divertidas. E a alegria, ela tem um efeito também. Quando uma pessoa fisicamente está feliz, você vê no rosto dela, você vê na cara dela, você vê que o corpo dela também está mais projetado. E isso vai refletir nos gestos a escrever. Vai mostrar, por exemplo, umas linhas que sobem mais, um tamanho da letra que aumenta, e essa disposição de alegria abre as oportunidades, mas nem tudo que reflete é ouro. Com uma pessoa que, por exemplo, está sempre alegre, está sempre tá tudo bem? Ela vai ter um momento que provavelmente ela está negando as dores, as tristezas. Geralmente são pessoas que não gostam de olhar para notícias tristes, que gostam só de ficar num lugar onde as coisas são boas, divertidas, legais. E justamente esse é o maior problema delas. Elas têm dificuldade de escolher, por exemplo, que projeto elas vão fazer primeiro, saem querendo fazer tudo ao mesmo tempo, tudo é estimulante, e quando uma coisa não está mais legal, um relacionamento, seja afetivo, ou de amizade, ou trabalho, ela cai fora, porque ela gosta de coisas sempre de entusiasmo. Todas essas características, como as que eu disse anterior e agora, a alegria, vão aparecer na escrita, nos seus gestos a escrever. Olha o que acontece aqui, ó, fiz um para você ver também. Na alegria, você vai ver que a linha sobe, né? Ela tem uma ascendência, você vai começa num ponto e ela vai aumentando, e ela também aumenta o tamanho, ó, ela aumentou. Então, pode ser que você tenha as duas coisas ou só uma. Como eu falei desde o início, nenhum traço, ele é exclusivo, único, e é só aquilo que vale. Você tem que analisar o conjunto, você tem que ter uma metodologia para te ajudar a chegar em essa compreensão. Essas informações são apenas de forma ilustrativa, para você ver como, até onde dá para você chegar. Os finais também tendem a ser mais para cima, né? Ele sobe, fica leve. E aí você talvez esteja pensando, tá bom, legal, Letícia, eu gostei disso, foi muito legal esse conteúdo, mas para que eu vou querer saber tudo isso? Bom, existem diversas aplicações. Essa disciplina vai te ajudar desde você a contratar uma pessoa para trabalhar na tua equipe, até você gerenciar conflitos. Às vezes você tem ali um time com pessoas que estão dando vários problemas e que, quando chega, por exemplo, para você que é um gerente ou um gestor, a pessoa é ótima, mas para os outros ela é uma praga, né? Aí você fala assim, nossa, onde que está o problema? De que maneira você tem uma empresa e você tem colaborador que é assim? Aí você fala, meu Deus, e agora? De que maneira que eu vou conseguir entender a cabeça dessa pessoa? Eu já peguei diversos clientes com cenários assim. Aí você entendendo que essa pessoa tem medo, por exemplo, você vai lá, fez uma investigação, contratou um profissional, compreendeu que aquele seu funcionário que está sendo tão resistente e crítico, no fundo, ele tem um medo enorme, porque ele não sabe o que vai acontecer. E aí ele se sente inseguro e ele não faz o que você está falando porque ele tem medo. E aí o que você faz? Você chega e ajuda essa pessoa a se sentir menos insegura. Antecipa para ela as coisas que vão acontecer, porque esse gesto, né, de afeto e de compreensão vai ajudar o relacionamento. É muito mais fácil trocar? Pode até ser, só que custa também mais, né? O processo de turnover nas empresas são os piores que podem acontecer, porque não só você gasta mais dinheiro para demitir, para contratar uma mão de obra nova, depois para você treinar, né? E aí toda a empresa, todo o time sofre com isso, porque entra uma pessoa nova que tem que começar do zero, tem que explicar tudo de novo, então isso desgasta
né? Então, ele é muito custoso. É bom quando você entende, e aí, com base nisso, as relações ficam mais positivas. Imagina você dentro da sua casa saber lidar com questões como essa aqui, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, antes de que, por exemplo, às vezes você perca alguém da sua família que você ama muito, e infelizmente não foi possível, porque de repente você achou que aquela pessoa era tão chata, crítica, e que vivia reclamando de tudo, e você, na sua cabeça, criou uma maneira de ver ela, e aí você perdeu a oportunidade de se relacionar. Então, como eu falei, serve para diversas áreas. Esse conhecimento, ele é fundamental, primeiro para você se entender. Depois, para você utilizar no recrutamento e seleção, para você utilizar, por exemplo, se você for médico ou trabalha na área da saúde, saber identificar a pessoa, falar que ela está com depressão. O que está acontecendo? Será que ela está triste? É tristeza? Ou ela está com medo? Ou ela está muito irritada? Eu sei que na fala você vai perceber, mas tem coisas que na escrita, nos gestos ao escrever, pertencem ao inconsciente e elas ficam evidentes ali. A pessoa não vai conseguir te falar tudo que ela está sentindo, porque tem uma parte dela que é inconsciente que tenta fazer de tudo para isso, para ela não tocar. Entende? Por conta do que? De se defender da dor. O cérebro não vai deixar você acessar informações que vão te colocar numa sensação ruim. Ele vai te botar para assistir Netflix, ele vai falar assim, dorme mais um pouquinho, e aí a vida passa, você vê todo mundo lá fazendo o que gostaria, viajando, e você tá lá na mesma situação. Então, do meu ponto de vista, o primeiro passo é o autoconhecimento para você promover desenvolvimento pessoal. E a partir daí, nas disciplinas, você pode trabalhar desde o RH, você pode trabalhar nas áreas da terapia, de coaching, ajudando as pessoas a também entender isso que eu falei para você, enfim, e diversas áreas, até nas áreas forenses, nas perícias, e aí vai. Uma próxima oportunidade, vou fazer um bate-papo aqui falando só das áreas de especializações, aonde você pode utilizar a disciplina e também te ajudar. Por hoje, eu quero deixar você aqui com esse conteúdo, onde eu te falei como o método Radar pode te ajudar através dessa compreensão, né, que vem, claro, fundamentado nos gestos ao escrever, mas um método que vai trazer a prática, que vai levar para a sua vida cotidiana, para você transformar a si próprio, as suas relações e ter uma vida mais satisfeita, ter mais sucesso, né? É isso que eu quero para você, é isso que eu tenho feito na minha carreira, para os meus clientes, para os meus alunos, e espero te ver aí no meu treinamento, né? Em breve aí você vai ver, talvez as inscrições abram, e fique por dentro se você tem interesse em estar nas minhas turmas, nos meus treinamentos, no treinamento do Método Radek. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar um link para você entrar para a lista de espera. Aí assim que abrirem as inscrições, você vai ser um dos primeiros a ser convidados. Por quê? Eu sempre coloco uma quantidade limitada de alunos. Esse trabalho que eu faço, ele é bem individual. Os alunos, quando eles entram no treinamento, eles têm o meu acompanhamento direto, tanto meu quanto da minha equipe do Instituto. Então, a gente cuida dessas pessoas para que esse processo interior comece durante a fase do aprendizado. Primeiro tem que servir a boia primeiro para você, para que ao final desse treinamento a pessoa realmente consiga olhar para o outro sem carregar aquela mochila de dor, aquelas coisas de, sabe, tipo, ela já tem aquele crítico interno, então ela vai olhar o outro, vai julgar, vai criticar. Isso não seria muito inteligente nem positivo, né? Então, por este ponto mesmo, que eu faço questão de os grupos serem bem exclusivos, limitados, para que eu consiga atender e estar pertinho das pessoas, estar pertinho de você, que a gente provavelmente vai estar juntas aí, ou juntos, em algumas das nossas turmas, né, do Método Radek. Bom, se você é novo, chegou aqui, se inscreve no canal. Se você já está aqui bastante vezes, lembra de deixar o curtir, o joinha e libera o sininho, ativa o sininho, porque assim que tiver outro vídeo você também vai ficar sabendo. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e a gente se vê na próxima aula. Até já, tchau, tchau!